Gente, obrigado a todos, agradeço muito, né, o convite, é, agradeço muito, estamos, né, e, bom, mas já está resolvida. Não sei o que aparece para vocês, tudo bem? Posso seguir? Microfone, tá tudo bem? Ótimo, então vamos lá. Como eu falava, acredito que vocês já começaram a ver outras curas também, né? Aprofundar qual é o objetivo fundamental desses encontros para estudar a cura de Jesus. Bom, vocês têm os seus objetivos certamente como formação do apostolado. Eu, Padre Renan, o que eu proponho a vocês são duas coisas. A primeira é o maior conhecimento de Jesus, dado que nós somos, em primeiro lugar, católicos. Vocês são católicas e não qualquer católica. Católica praticante, estão buscando formação, espiritualidade, etc. Tem um carisma, membros do Reino Christi. Então, para a sua vivência pessoal da fé, é importante esse tema de conhecer mais Jesus Cristo. Ninguém pode amar o que não conhece. Se nós queremos amar Jesus Cristo, temos que conhecer melhor Jesus Cristo e nada melhor conhecer Jesus Cristo do que meditar no Evangelho. Como Jesus cura, porque o mesmo Cristo que viveu faz 2000 anos é o Cristo que vive agora. Como Jesus cura, como Jesus transforma a vida das pessoas, quais as palavras que ele usa, tudo isso é o que ele quer fazer conosco também. Então, conhecendo Jesus no Evangelho, eu vou conhecer Jesus na minha vida hoje também, porque é o mesmo Deus que agiu lá, é o Deus que age aqui. Essa é a nossa fé. Cada vez que vocês vão à Eucaristia, é necessário pensar por que esse Jesus transformou a vida dos apóstolos no Evangelho e não transforma a minha? Porque é o mesmo Cristo. A experiência de Paulo, por exemplo, é a experiência minha. São Paulo não viveu com Jesus fisicamente, assim como eu não vivo. A experiência de São Paulo é o Cristo na Eucaristia, é um Cristo que ele teve uma visão, que ele nem entendeu, ele nem viu, só escutou a voz. É o mesmo que nós. Então, como o Cristo transforma a vida de Paulo e não transforma a minha? Talvez porque ainda não conheço a Cristo. Por isso é necessário conhecer Jesus Cristo. O primeiro objetivo é esse. O segundo objetivo é: se esse Cristo foi o que transformou a vida de tantas pessoas no apostolado, eu também quero conhecer Jesus Cristo para aplicar mais no meu apostolado, e em concreto, o apostolado de vocês, o Sonhando em Família. Ok? Então, conhecer Jesus Cristo na minha vida pessoal, para eu ser mais católica, mais apaixonada por Jesus Cristo, conhecer a Cristo para usar essa missão de Cristo no meu apostolado. Tudo bem? Podem me interromper a hora que vocês quiserem. E essa é a cura que nós vamos meditar hoje, a cura do menino endemoniado, que está em Mateus, capítulo 17, versículo 14 a 23. Tem também Lucas, Marcos, mas eu escolhi Mateus para a gente meditar hoje. Mateus aí está a passagem. Também eu coloquei o texto aqui para a gente ir acompanhando. Quando chegaram onde estava a multidão, o homem aproximou-se de Jesus, ajoelhou-se diante dele e disse: Senhor, tenha misericórdia do meu filho. Ele tem ataques e está sofrendo muito. Muitas vezes cai no fogo ou na água. Eu trouxe aos teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Respondeu Jesus: A geração incrédula e perversa. Até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam-me o menino. Jesus repreendeu o demônio, este saiu do menino, que daquele momento em diante ficou curado. Então os discípulos aproximaram-se de Jesus em particular e perguntaram: Por que não conseguimos expulsá-lo? Ele respondeu: Porque a fé de vocês, a fé que vocês têm é pequena. Mas essa espécie só sai
pela oração e pelo jejum. Essa é a passagem que eu convido a gente a aprofundar um pouquinho hoje para ver, de novo, né? Conhecer Jesus, aplicá-lo na minha vivência da fé pessoal e depois no nosso apostolado. Como essa passagem me ajuda no meu apostolado, tá? Vamos começar. Como eu digo, interrompam-me a hora que vocês quiserem. É uma primeira passagem que fala da nossa realidade, ou seja, nós ou precisamos ser curadas, ou eu estou em contato com pessoas que precisam ser curadas. O apostolado que vocês fazem é muito importante, né? Eu confesso que tenho escutado vocês falarem, né, do apostolado, mas eu nunca estive pessoalmente. Porque como eu digo, né? Ó, já veio o dramático, Padre Renan, né? Ninguém me quer, ninguém me quer. Então, eu eu trabalhei na paróquia há 2 anos, aí agora me mandaram para pastoral vocacional, então agora eu fico, e agora para onde eu vou? Aí eu ia para outro lugar, já me mandaram aqui de volta, então eu estou assim, e agora o que que eu faço? Bom, eu estou aqui na pastoral vocacional, né? Não, fora de brincadeiras, eu quero dizer que eu não acompanho as sessões do Reino Cristo, os apostolados, né? E por isso não fui pessoalmente, mas. é, Entendo que o trabalho que vocês fazem é um trabalho de acolhida, é um trabalho de formação, um trabalho de acompanhamento, um trabalho de espiritualização, também espiritualidade, né, das pessoas, das mães. Então, eh, vocês não só oferecem algo para as pessoas, mas também algo material, formativo, o que for, mas também oferecem o mesmo Cristo, porque a presença de vocês ali deve ser a presença do Cristo. Muitas vezes, pelo que eu tenho entendido, não sei se agora continua assim ou se foi só antes, atendem pessoas que vêm de outros lugares, mães, né, que os filhos estão por aí, e às vezes são situações dramáticas de hospitais e tal. Então, assim, é a presença do Cristo que vocês estão levando, com a sua palavra, com a sua formação, com o seu apostolado, com ferramentas que oferecem para as mães, né? Então, muitas vezes acontece isso. A nossa realidade é uma realidade que nós precisamos ser curadas ou que eu quero levar a cura aos outros. Então, essa é a realidade que Jesus encontrou, tá? Então, obrigado. Pode estar aqui, pode estar lá. Obrigado, obrigado. Então, acabou meu drama, né? Não posso fazer drama mais, né? E, cara, já melhorou o negócio. Já tá, a oferta tá melhorando, né? Eu estou no retiro dos jovens da Paróquia Guadalupe, que está sendo lá na Casa São José, do lado do Seminário Mater Ecclesiae em Tapicerica, né? Então tem que voltar para lá, senão eu iria com muita alegria, mas quem sabe uma próxima aí, né? Então, é uma passagem do Evangelho que fala da nossa realidade. Então, não é apenas um fato do passado. Nós temos que ler o Evangelho com os nossos olhos. A palavra de Deus é viva e eficaz, diz a Bíblia. E, portanto, a palavra fala no hoje da nossa realidade. A pergunta é: qual é a minha realidade hoje que essa palavra se encarna? Onde eu estou precisando ser curado? De repente, não é um menino endemoniado, mas são outro tipo de demônios em minha vida, que eu preciso, na minha casa, na minha família. Mas, de repente, eu vou encontrar no meu apostolado. De repente, eu vou encontrar com outras pessoas. Então, daquilo que nos aprisiona, das feridas, das escravidões que nós carregamos. E nesse momento, Jesus quer mostrar que ele quer curar-nos. Como ele vai fazer isso é o que a gente vai aprofundar hoje nessa passagem, ok? Então, em primeiríssimo lugar, para que a pessoa seja curada, para que Jesus cure, parece óbvio, mas é necessário fazer essa reflexão. Nós precisamos entender que eu preciso da cura. Porque é lógico, é óbvio, mas isso implica muita humildade, para a gente reconhecer, eu tenho feridas na minha vida e preciso ser curada. Eu encontro com feridas nas pessoas, mas as pessoas às vezes não sabem. A pessoa não quer reconhecer que tem uma ferida. É difícil a gente reconhecer nossas feridas.
Então, a primeiríssima condição para a cura de Jesus é: eu preciso reconhecer que tenho que ser curada. Eu tenho necessidade dessa cura. O menino do Evangelho representa cada um de nós, mas também representa nossos filhos, nossa família, nossos afetos, nosso apostolado, as mães que encontramos, os filhos que eventualmente encontramos, as histórias que encontramos. O menino do Evangelho representa tudo isso para nós. Precisamos da cura. O menino precisa da cura. Quantas vezes nos sentimos dominados pelas forças interiores que não conseguimos controlar? Não entendo. Por que Deus está me permitindo isso? Por que eu não consigo sair da situação? Por que eu não consigo enxergar mais além dessa situação? E de repente eu tenho medo, ansiedade, sentimento de inferioridade, vícios, ressentimentos, feridas do passado, feridas atuais, circunstâncias que eu não consigo superar, circunstâncias que eu não consigo entender, porque a vida com Deus ela é maravilhosa, mas ela é carregar a cruz, então é difícil. Muitas vezes a gente não consegue entender. Não sei, eu trago aqui a realidade dos filhos, porque é a realidade mais tocante, né? Palpável. Por que, padre, eu não consigo essa situação? Por que meus filhos assim, minhas filhas? Por que minha família? Por que isso? Por que meu marido? E tantas situações, né? Mas talvez nós, muitas vezes, essas mulheres que vocês ou são ou encontram no apostolado, estão também caindo por terra, como esse menino do Evangelho. Caindo por terra, paralisadas pelo peso de preocupações, pelo cansaço, pela falta de esperança. Vocês se lembram quando eu vim ano passado falar sobre as mulheres na Bíblia? E eu acho que eu falei sobre uma mulher específica ou sobre outras, não me lembro, né? Mas o fato é que eu preparo umas formações sobre as mulheres na Bíblia. Uma vez me pediram algo e eu preparei sobre a figura da mulher em si, né? E foi muito interessante até estudando o tema, nunca tinha pensado, mas aí parei, estudei e vi o livro do Gênesis, quando Deus cria o homem e a mulher. Primeiro cria o homem, né? E quando Deus criou o homem, mas o homem estava incompleto, se sentia sozinho. Aí Deus criou a mulher, e quando Deus criou a mulher, o homem disse, agora sim. O que significa isso da visão feminina? Significa que no DNA da mulher, a essência feminina, o seu ser mulher, está feito para completar o homem. Portanto, a mulher tem no seu DNA o outro. E vejam que é interessante, porque vocês têm isso e de repente sem nunca ter pensado que isso vem da criação de Deus. Deus fez a mulher assim. Sempre a mulher está feita para o outro. Por isso a mulher está feita para abraçar, buscar, acolher, amar. Por isso a mulher é incansável, né? Vocês se dão conta de que, né, a típica frase de muitas mulheres é: por que que só eu tenho que fazer tudo aqui nessa casa? Bom, porque a mulher tem um dom particular que os homens não têm. A mulher tem um dom particular que é esse feito para o outro, ela consegue enxergar e ter uma força para atender muitas realidades. Bom, só que aí a pergunta que eu faço hoje nessa formação é: ok, a mulher está feita para o outro para atender a muitas realidades. E a pergunta é: quem atende a mulher? Quem cuida da mulher? Né? Então, por isso, esse parêntese que eu fiz é para entender essa frase aí que eu coloquei, a necessidade da cura. Muitas vezes nós, vocês, mulheres, estão caindo por terra, paralisadas pelo peso das preocupações, o cansaço e, tomara que não, mas pode acontecer em alguma ocasião, a falta de esperança. Não estou enxergando mais, não está dando. Então, caindo por terra, esse menino representa vocês. E mais ainda, quando essas mulheres estão numa situação de maiores feridas, como a que vocês encontram no apostolado, mais ainda essas mulheres estão caindo por terra. São como esse menino. Então, insisto muito, eu sempre vou fazer esse paralelo. Ou na sua vida pessoal, ou no seu apostolado, sonhando em família, vão encontrar situações assim. Preciso de cura, estou caindo por terra. Jesus
Sim, pode. Quem segura que a gente encontra mulheres muito mais horas que a gente não está Sim, tão difícil. E às sim. vezes a gente sai de lá e fala, nossa, Ah, eu reclamo por nada, né? É. E toda a essência do apostolado é levar a Cristo. Mas como para levar a Cristo nós precisamos ter a Cristo, então primeiro nos abastecemos de Cristo, levamos a Cristo e as pessoas nos mostram um Cristo que talvez nós não estamos acostumados a ver. Então saímos do apostolado mais carregados com Cristo. É normal isso. É o exercício de todo o apostolado, missões. Eu vou levar, mas no fundo sou eu quem recebo, né? Muito bem. Jesus olha para toda essa realidade nesse evangelho, se aproxima, quer curar, porque ele é quem se aproxima, ok? Então, necessidade da cura. Eu tenho necessidade. As mulheres do apostolado têm necessidade. Agora vamos ver qual é o caminho, porque o primeiro passo é Jesus, eu preciso ser curado. Então aí Jesus vai e cura o menino. Como ele faz para curar esse menino? Primeiro, ele se aproxima ou ele permite que o pai do menino se aproxime de Jesus. Ele permite que nós nos aproximemos dele. É ele quem promove esse encontro, mas ele quer que nós nos aproximemos dele. Porque, claro, Jesus é maravilhoso, Jesus é onipotente, Jesus é o que faz tudo, porém, ele quer contar com a nossa colaboração. Esse é o mistério da nossa vida aqui nessa terra. Nós, seres miseráveis, pecadores, fracos, cheios de problemas e misérias, Jesus quer contar conosco, com a nossa colaboração. Como? Se ele é todo-poderoso, ele podia piscar o olho e fazer tudo. Sim, podia, mas ele não quer. Quer contar com a nossa livre resposta, porque onde tem livre resposta tem amor. Então, Jesus promove o encontro. Ele passa pelo caminho numa situação que está um menino caindo por terra. E quer que o pai do menino se aproxime dele e diga: Senhor, tende piedade do meu filho. Então, Jesus promove o encontro. Vocês têm o encontro com Cristo todos os dias na Eucaristia, aqui tem formação, mas ele quer que vocês busquem. A casa está aqui, a capela está aqui. Cada uma de vocês tem que buscar. Para a mulher cristã significa não tentar resolver tudo sozinha, mas levar a Jesus os próprios dramas, e insisto, os dramas do apostolado. Conflitos no matrimônio, preocupação com os filhos, solidão, sensação de não ser compreendida, frustrações e dificuldades em coisas que não dá para resolver, problemas de saúde, problemas de todo tipo que eu não consigo resolver. A mulher tem que pensar que eu não consigo resolver sozinha. E aí eu busco Jesus. O pai do menino, olha só que bonito. Não só o pai do menino não conseguiu resolver sozinho, mas até pediu para os discípulos e eles também não conseguiram, né? Então, o pai do menino estava ali tentando com as forças que ele tinha, mas não conseguia. Não conseguia. Passou Jesus. Senhor, tende misericórdia de mim. Talvez nós estamos tentando sozinho no apostolado, na missão, na casa, na vida. E Jesus, onde entra aí? A necessidade da cura nós temos. Qual o caminho para a cura? Primeiro passo no caminho para a cura é: eu vou buscar Jesus. Pergunta que temos que fazer: eu estou buscando Jesus para confiar a Ele as dificuldades, situações que eu não consigo resolver? A primeira atitude, portanto, é de humildade. Reconhecer: Senhor, eu preciso de vós, preciso de ti. O Evangelho aqui de Mateus diz. Mateus 17, é isso? Não. Deus deseja, 4:23. Isso, 14, desculpa. Quando voltaram para ajudar a multidão, caiu de joelhos e disse: Senhor, tem compaixão do meu filho. Caiu de joelhos e disse: Senhor, tem compaixão do meu filho. Primeiro passo, então, aproximar-se de Jesus.
Caia de joelhos e diga: Senhor, tem compaixão daquela mãe que eu encontro no apostolado. Senhor, tem compaixão do filho dessa senhora que eu encontrei. Senhor, tem compaixão da família. Senhor, tem compaixão da minha família. Senhor, tem compaixão dessa situação que eu não consigo resolver. Senhor, eu preciso de ti. Segundo caminho para a cura: reconhecer que a nossa fé é fraca. Aqui nós temos um paralelo desse evangelho, eu não sei dizer se é em Lucas ou em Marcos, mas diz que Jesus, conversando com esse pai, disse a ele: Tudo é possível para quem tem fé. E aí o homem disse: Eu creio, Senhor, mas ajudai minha falta de fé. Então, é, o segundo passo para a cura, além de buscar Jesus, é reconhecer que a minha fé está fraca. E, portanto, o pai disse: Senhor, tem compaixão, tem misericórdia. Eu quero, Senhor, crer. Eu sei que o Senhor pode tudo. Eu reconheço que eu não consigo, mas eu confio. Se trata de renovar a nossa fé. Mulheres de fé não são mulheres perfeitas, são mulheres que entregam a Deus as suas imperfeições. Porque Deus, ele quer usar a nossa fraqueza para transformar em graça. E ele é o único que é capaz disso, porque é Deus, né? Nós, quando vemos fraqueza, nós não buscamos nada na fraqueza. Eu preciso que alguém carregue essa mesa. Eu vou chamar alguém que consegue. Por quê? Porque se eu vejo alguém que não consegue, eu não vou pedir ajuda para essa pessoa. Nós olhamos as fraquezas e não buscamos fraquezas. Je- Nessa fraqueza se manifesta a força. A tua fraca força. Deus disse a Paulo que Deus colocou em São Paulo um espinho na carne. São Paulo pediu 3 vezes: Senhor, tira de mim essa dificuldade, não estou conseguindo. E Deus disse: Te basta a minha graça. Na tua fraqueza se manifesta a minha força. Então, mulheres de fé não são mulheres perfeitas. Vocês vão ver muitas coisas, muitas vezes que não vão conseguir resolver os problemas no seu apostolado, que não vão conseguir resolver os problemas na sua família. E aí que entra a fé em Jesus. Santa Mônica, o que que Santa Mônica fazia? Rezava e chorava só, porque não podia conversar com o filho, não tem que fazer. Podia conversar com o marido, não tem que fazer. Eles estão lá na vida deles e não dá. Mas o que eu posso fazer é rezar e chorar. 30 anos. Vocês já rezaram e choraram 30 anos? Ó, então ainda falta um pouquinho, né? Mulheres de fé são mulheres, não são mulheres perfeitas, são mulheres que entregam a Deus suas imperfeições. Segundo caminho para a cura. Oi? Muito forte. Segundo caminho para a cura. Então, primeiro, reconhecer que eu preciso, né? Mas aí o caminho de Jesus é: eu busco Jesus, eu reconheço que a minha é fraca, minha fé é fraca e eu peço ajuda para ele, né? Terceiro caminho para a cura. Aí vem a prática da fé, que é a oração e confiança. Jesus disse aos discípulos: essa espécie de demônio só se expulsa com a oração e o jejum. Os discípulos estavam tentando, o pai tinha tentado, mas não tinha conseguido. Só se expulsa com jejum e oração. Aí vem a mulher de fé. A mulher de fé imperfeita, fraca e tudo o que queira, mas é uma mulher que confia no poder da oração. Há males que só se vencem com uma vida espiritual profunda. Dizem, né? Também não é muito legal falar disso, mas dizem que o São João Maria Vianney era muito imperfeito humanamente falando. Não tinha grandes qualidades, não tinha grandes talentos. Depois não se sabe, né? Porque coitadinho também, se rebaixar tanto homem assim, né? Não se sabe, né? A pregação dele parecia ser muito boa, né? Mas dizem que o latim não entrava na cabeça, que ele não conseguia passar nas provas e tal. Pois esse homem foi mandado para um povoado onde não tinha ninguém na igreja. E o que que ele fez? Começou a fazer adoração. Todos os dias, o que transformou, né? Vocês sabem que nós, Legionários de Cristo, membros do Reino Cristo, nós passamos por uma crise muito forte com o tema do nosso fundador.
né? É, e eu estava em Roma nos anos 2012, 2013, quando já tinha passado tudo, já estávamos em revisão, em renovação. E eu saí de Roma em 2009, vim trabalhar no Brasil e depois voltei a Roma para terminar meus estudos em 2013. Era outra Roma, a casa dos legionários. A primeira de 2009, todo mundo lá nervoso, tenso, toda uma fumaça e tal, em quem que eu confio, e uma bagunça. Em 2012, o negócio tranquilo. Tinha uma diferença na nossa rotina diária de formação. A diferença era a adoração. Começaram espontaneamente a colocar a adoração, né? Os Não tínhamos adoração durante o dia, tínhamos adoração só na noite antes de dormir, adoração, bênção e íamos dormir em Roma, quando eu saí em 2009. Quando eu voltei em 2012, depois do almoço, nunca estava no horário, a adoração. Depois do almoço, um padre espontâneo chegava lá, colocava o Santíssimo. E quem quisesse ficava. Se ia estudar, estava cansado de estudar, vai lá, adora Jesus um pouquinho, volta a estudar. E espontaneamente os irmãos iam, ninguém, não tinha lista, não tinha nada, ia passando. Mudou a comunidade. Só por isso. Então, há males que só se vencem com uma vida espiritual profunda, com a presença de Jesus. E é o que Jesus ensina nessa passagem do Evangelho. Para a mulher, isso significa reservar tempo para rezar, meditar a palavra, aproximar-se da Eucaristia, viver pequenos sacrifícios por amor. A oração transforma o coração feminino em lugar de cura. Olha que bonito isso. Por que coração feminino? Por aquilo que eu falei antes. A mulher tem no seu DNA, na criação, isso, né? Ela foi feita para isso. A oração transforma o coração feminino em lugar de cura. E aí vem as duas dimensões que eu falei: cura pessoal e cura para os outros. Muitas vezes a mulher olha que frase bonita, forte também, de arrepiar vocês, hein? Muitas vezes a mulher é o coração espiritual da família. O coração espiritual da família. Então, o caminho para a cura, né? Buscar Jesus, fé, renovar nossa fé. Essa fé posta em prática com a oração, a confiança, a vida espiritual. Três passos, então, para que Jesus cure, né? E agora vamos fazer uma aplicação na nossa vida, ok? Então, aplicação. Essa imagem do filme, mas está esquisita por quê? Porque olha as forças humanas. Ele quer expulsar demônio na pedrada, né? Olha as forças humanas. Pedrada, vamos, sai fora, sai dele. Não, não é assim. Jesus diz oração e sacrifício. Jesus, aplicação, então, primeiro lugar na nossa vida, Jesus quer a história. Por isso que eu falei, a palavra de Deus é viva. Pergunte-se você por que Deus quis, na sua providência, que você tivesse esse encontro de formação hoje sobre essa passagem. Jesus quer curar a sua história. Talvez existam feridas antigas, culpas, situações familiares difíceis, e hoje ele vem dizer: Ele pode libertar. Você vai ter a missa daqui a pouquinho. Ele pode libertar. Você não precisa ser perfeita para ser amada. O pai, tentando, não era perfeito. O que ele faz? Se ajoelhar diante de Jesus: Senhor, tem misericórdia de mim. Jesus acolhe a fé frágil do Pai e realiza o milagre. Ele também acolhe a nossa fé imperfeita, mas é fé. Jesus, tende compaixão de mim, tende misericórdia de mim. Terceiro, convida você a ser canal de cura para os outros. O Pai não pediu a cura para si. Tudo bem, eu posso estar ali representado no menino, então eu preciso da cura para mim. Mas o Pai não pediu a cura para si. Porque de repente, se a gente fica só ali na primeira frase, ó, alguém pode dizer: Não, eu estou bem, eu não preciso nada, comigo está tudo bem.
Então, pergunte-se: alguém da sua família, da sua casa, do seu apostolado, do seu convívio, precisa de cura? Seja canal de cura para os outros. O homem não pediu a cura para si, pediu a cura para o filho. Quando a mulher reza, quando a mulher se deixa curar, torna-se fonte de vida para os outros, filhos, esposo, amigos. Foi o que foi dito aí, né? Vocês vão para curar as mulheres, né, no apostolado, voltam curadas, né? Quando a mulher se deixa tocar por Cristo, ela cura a si mesma e também é fonte de cura para os outros. E a quarta aplicação, cultivar a fé com a oração. Nós estamos numa vida corrida, uma vida agitada, uma vida, como se diz, digital, conectada. Bom, precisamos parar um pouquinho e deixar espaço à oração. Uma vida corrida sem oração deixa espaço para o desânimo e o medo, que talvez é o que nós experimentamos, talvez é o que essas mulheres no seu apostolado experimentam. Uma vida regada de oração abre espaço para o poder de Deus e, portanto, a alegria. Vamos fazer uma aplicação para o Sonhando em Família, o apostolado. Isso aqui vocês conhecem melhor do que eu, tá? Então, pode ser que não seja perfeito isso que eu vou colocar agora, mas eu vou colocar e vocês conhecem melhor do que eu. Eu posso depois, se quiser também, eu mando para a Márcia essa apresentação e vocês têm aí, tá? Só me cobra, porque eu acho que eu vou esquecer, porque cabeça de padre é um problema. E também está sendo gravado aqui, né? Aplicação no apostolado. Insisto que vocês conhecem melhor do que eu. Isso aqui são intuições minhas da oração, mas vamos ver se funciona. O pai que procura ajuda para o filho, de repente é a missão dessa mulher que acolhe. Ou seja, o pai está buscando que Jesus cure os filhos. E é o que vocês fazem no apostolado com as mães ou com as pessoas que vocês se encontram no Sonhando em Família. São situações difíceis, mas vocês estão ali acolhendo essas mães, essas pessoas nas suas situações, oferecendo ferramentas para elas também, para a formação humana, para o desenvolvimento. Talvez são pessoas que estão pessimistas, que não, minha vida não deu certo, não sei, são diferentes situações. Vocês estão ali acolhendo, não. Olha, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, eu ofereço isso, eu ofereço aquilo. Vocês podem fazer muito, né? São mulheres. O pai desesperado leva o seu filho a Jesus porque sozinho não consegue. Muitas mulheres chegam ao apostolado trazendo suas dores, suas feridas, problemas de família, dificuldades com os filhos, crise no matrimônio, crise financeira, crise na saúde. A mulher que serve nesse apostolado, vocês, faz o papel do discípulo do pai que leva a pessoa até Jesus, oferecendo escuta, carinho, orientação, ferramentas. Então vocês estão fazendo o papel do pai, que busca Jesus para que Jesus cure o seu filho. Vocês estão fazendo o papel do homem que leva Jesus para a pessoa que precisa ser curada, ou da mulher, no caso de vocês, né? Aplicação no apostolado. O fracasso dos discípulos equivale para nós, né, à humildade no meu apostolado. Nós precisamos da humildade em saber que o êxito do meu apostolado não está em mim, está em Cristo. Os discípulos não conseguiram curar o menino porque lhes faltava fé e oração. Também no apostolado, isso aqui é muito importante. Qual a diferença entre, eu não sei se tem alguém aqui que trabalha na assistência social. Eu não critico a assistência social, pelo amor de Deus, mas qual a diferença entre um agente de assistência social, e uma mulher do apostolado sonhando em família? A diferença é a fé, a vida de oração. A assistente social é uma técnica que ela faz, que ela usa, tem ferramentas e tal. Apostolado não é técnica. Apostolado é levar a Deus.
e, portanto, é reconhecer que é Deus quem cura. Quem são os apóstolos? Os apóstolos são 12 homens, sem instrução, sem conhecimento, homens simples. O que que eles fizeram? Eles, formados por Cristo, na escola de Cristo, evangelizaram o mundo todo. Padre, então a gente não precisa mais de formação, de estudo, precisa. Porque formados por Cristo também implica a formação. Por isso que eu digo, a técnica é necessária, mas o apostolado não é técnica, o apostolado é levar Cristo. Então, humildade quer dizer a própria força, não é a própria força humana, a técnica, uma palestra que transforma uma mulher, é Jesus. Por isso, vocês podem ir lá e fazer muitas coisas, mas primeiro vocês vão na missa. Vocês podem ir lá e fazer muitas coisas, mas primeiro vocês fazem adoração, vocês rezam. Vocês estão aqui aprofundando no Evangelho, que é conhecer melhor a Cristo. Isso é apostolado. A assistente social faz um trabalho maravilhoso, mas não precisa disso daqui. Se tem, é melhor ainda, né? Mas não é que precisa, tá? Vocês fazem apostolado. Isso ensina aos missionários do Sonho em Família a cultivar uma vida de oração profunda, para não cair na tentação, porque é a tentação de todos nós, os padres mais ainda, hein? Porque os padres vivem no apostolado. Tentação de todos nós, de que os resultados dependem apenas das pessoas. Eu aprendi aqui em São Paulo, eu, Padre Renan, aprendi aqui em São Paulo uma coisa maravilhosa, que é confiar em pessoas, e muitos são vocês, que estão rezando pelos padres. Porque muitas vezes os padres têm um monte de dificuldades e querem resolver e esquecem que quem resolve é Jesus. E aí eu estou na correria e eu lembro, opa, tem alguém que está aí rezando por mim. Ah, vocês acham que não lembro de vocês? Ó, cada vez que eu tô com um problema, eu vou falar assim: lembra lá da senhora do Sonho em Família que com certeza ela vai fazer adoração, ela vai rezar, e aí Jesus, tem piedade de mim. Ó, o compromisso, hein? Se meu apostolado, se não tiver vocação no final do ano, a culpa é minha, mas também, ó, vamos levar junto essa culpa, hein? Tô brincando, tá? Sim, é isso, exatamente. Então, uma para o Padre Alejandro, duas para mim agora. Ele é mais santo que eu preciso mais. Então, vamos lá. Terceira aplicação no apostolado. Esse tipo de mal só se vence com a oração e o jejum. Que eu falava, né? O segredo do apostolado. Aqui é a humildade. É reconhecer que não sou eu, é Jesus. Aqui é a prática. Então eu busco Jesus. Para que o apostolado seja fecundo, as mulheres que servem precisam estar enraizadas em Cristo. Oração pessoal, Eucaristia, pequenos sacrifícios oferecidos por amor. Assim, os seus encontros com as mães, deixam de ser apenas reuniões humanas de formação, de técnicas, e tornam-se um espaço. Meu, isso aqui é tão bonito para você pensar no seu apostolado. Cada vez que você vai lá no encontro, você deve pensar: esse momento que nós estamos vivendo é um espaço de milagre. É um espaço onde Jesus cura, transforma, liberta. Ó, lema para o seu apostolado, hein? Estamos chegando lá na casa ou no espaço onde nós vamos atender. Estamos entrando num espaço de milagres, onde Jesus cura, consola, liberta. Tá? Esse é o seu apostolado, isso é o que a gente aprende nessa passagem. Existem males que só se vence com a oração e o jejum. O segredo do apostolado. Conclusão, porque o padre já passou do tempo. O menino caiu como morto, diz a Bíblia, o evangelho que lemos. Mas Jesus o tomou pela mão e o levantou. Talvez na sua vida pessoal, ou as mulheres que você encontra no apostolado, também se sintam cansadas, como mortas, sem forças. Jesus quer tomar a sua mão, levantar e devolver-lhe a vida. E ele é o único que pode fazer isso. Então,
Por que, padre, meditar, aprofundar nas curas do Evangelho? Nosso apostolado é o Sonhando em Família. Porque sejam nós, sejam as mães que encontramos, muitas vezes vão estar como mortas, cansadas, frustradas. Nos devolva a vida. E nós temos uma técnica que está escrita aqui, que é o que a gente acabou de ver como se faz. O Sonhando em Família é como aquele momento em que o pai levou o filho a Jesus, um lugar seguro onde as mulheres podem apresentar suas dores, suas feridas, suas famílias diante de Cristo. Onde está esse Cristo? Em vocês. E, finalmente, as mulheres que servem nesse apostolado são chamadas a ser mãos estendidas de Jesus, ajudando a levantar aqueles que caíram, cuidando com fé, oração e amor. Ó, vocês vão começar depois aí, segundo semestre, né? Mãos estendidas de Jesus. Gente, eu queria concluir convidando vocês a que nas suas conversas, nas suas partilhas, no seu testemunho, vocês tragam situações reais que vocês viveram que mostra que isso daqui funciona. Isso daqui funciona. Ou seja, quando a situação parece que eu tenho muitas, só que não dá tempo de apresentar, né? Então, por isso eu não coloquei aqui. Mas situações onde parecia que não tinha mais saída e, né, meu filho tá e joga no chão, no fogo, nada, não tem saída mais. Mas eu creio que o Senhor pode. Senhor, tem misericórdia de mim. E aí Jesus fala, mas eu estou tentando. Os discípulos falam, a gente está tentando, mas não consegue. Jesus fala, é que tem demônios, tem situações que é só com oração e sacrifício. E aí eu trago quantas situações que pareciam que não tinham resposta, que não tinha solução, e você com a oração e o sacrifício viu uma saída, viu uma resposta. Ou seja, nós estamos aprendendo como Jesus viveu, como Jesus curou, como Jesus transformou a vida das pessoas. Para quê? Para que ele também transforme a minha e para que eu, com esse Jesus, possa transformar a vida dos outros. Mas eu tenho que entender que isso funciona e vocês têm a realidade de vocês. 2000 anos de história e tem muitas pessoas que viveram isso daqui. Os santos viveram isso. Santa Mônica, eu falei, né? Santa Mônica era aquela mulher que tinha o filho endemoniado, literalmente, né? Santo Agostinho foi o santo coitado. E a Santo Agostinho vai chegar no céu e ele vai, nós vamos chegar ao céu. Santo Agostinho vai receber a gente e vai falar assim: olha, mas vocês falaram mal de mim, hein? Porque sempre que a gente fala de Santo Agostinho, a gente fala, Santo Agostinho foi o santo que talvez o santo mais pecador que existiu, ou seja, o santo que experimentou na própria carne a misericórdia de Deus. Por quê? Porque o santo que viveu todo tipo de pecado. E quem transformou e curou Santo Agostinho? Jesus. Quem levou Jesus a Santo Agostinho? A mãe. Então, mas parece, quem vê Santo Agostinho assim fala, não dá, possível, já era, perdi meu filho. Mas Santa Mônica não. Leu a Bíblia, viu que Jesus curou o menino endemoniado e falou: bom, então ele pode curar meu filho também. Viu que curou situações que pareciam incuráveis, falou: então ele pode curar também. Porque o mesmo Jesus de faz 2000 anos é o Jesus que vocês vão ver agora na missa. É o mesmo. Então, se ele curou lá, ele pode curar agora também. É isso que eu quero propor a vocês. Então, obrigado. Deus abençoe. Espero que tenha de alguma maneira ajudado. E de minha parte era isso. Eu sei que vocês têm missa às 10h30. Então,